Olá, você sabia que na eletrização por indução, o corpo neutro ele tende a ficar polarizado? Veja isso comigo agora depois da nossa vinheta. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Sami, professor de Física, e trago hoje para vocês um assunto conhecido como processo de eletrização por indução. Vem comigo. O que vem a ser o processo de eletrização por indução? Veja, o processo de eletrização por indução, ele ocorre quando um corpo carregado, ou também conhecido como eletrizado, aproxima-se de um corpo no seu estado neutro. Como assim? Observe. Digamos que eu tenho dois corpos, um eletrizado e um corpo neutro. Lembre-se que o corpo ele estará no seu estado neutro quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. E o corpo estará eletrizado quando o número de cargas positivas for diferente do número de cargas negativas. Então, observe que no processo de eletrização por indução, o que vai ocorrer? O corpo eletrizado ele vai se aproximar do corpo neutro e fazer com que esse corpo neutro ele se torne eletrizado. Vem aqui que eu te explico melhor. Digamos que nós temos dois corpos, um corpo neutro e um corpo eletrizado. Observa que esse corpo eletrizado ele estará eletrizado positivamente. Então, se ele está eletrizado positivamente, o que vai ocorrer? Ele vai atrair cargas negativas e vai repelir cargas positivas. É o que vai ocorrer entre esses dois corpos aqui. Veja, quando eu aproximo um corpo eletrizado do corpo neutro, observe que o corpo está neutro porque a carga total é igual a zero. Porém, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Ou seja, esse corpo ele apresenta tanto prótons quanto elétrons. Apenas a sua carga total que é igual a zero. Beleza? Então, vem. Então, se eu aproximar esse corpo eletrizado de um corpo neutro, o que vai ocorrer? O corpo neutro, as cargas elétricas negativas desse corpo neutro serão atraídas pelas cargas positivas do corpo eletrizado. E as cargas positivas que estarão presentes nesse corpo neutro, elas serão repelidas pelo corpo eletrizado positivamente. Então, observe que as cargas negativas desse corpo neutro serão atraídas pelas positivas, fenômeno no qual nós chamamos de atração. E as cargas positivas serão repelidas pelas cargas positivas, fenômeno pelo qual nós chamamos de repulsão. Tudo legal? Não esqueçam que lá no primeiro princípio da eletrostática, ela nos diz que cargas de mesmo sinal se afastam e cargas de sinais diferentes se aproximam-se. Se eles se afastam, é a repulsão. Se eles aproximam-se, é a atração. Tá? Então, pelo primeiro princípio da eletrostática, nós temos a atração entre as cargas elétricas e a repulsão entre as cargas elétricas. Tudo legal até aí? Então, vem aqui que eu vou continuar para vocês. Observe que no primeiro exemplo, o corpo ele estará carregado positivamente. Nesse segundo exemplo, observe que o corpo ele estará carregado negativamente. Tá? Então, se eu pego um corpo eletrizado negativamente e aproximo esse corpo eletrizado de um corpo neutro, o que vai ocorrer? As cargas positivas que estão presentes nesse corpo, elas serão atraídas pelas cargas negativas do corpo eletrizado e as cargas negativas que estão presentes nesse corpo neutro, elas serão repelidas por essas cargas negativas do meu corpo eletrizado. Não esqueçam,
se houve aproximação entre as cargas elétricas, nós chamamos de atração. E se houve o afastamento entre as cargas elétricas, devido a elas serem iguais, nós chamamos esse fenômeno de repulsão. Lembrando também que na eletrização por indução, sempre vamos ter um corpo chamado de indutor e um outro corpo chamado de induzido. Samir, quem seria esse corpo chamado de indutor? O corpo chamado de indutor é o corpo eletrizado, tá? E o corpo chamado de induzido, vai ser induzido por esse corpo eletrizado, é chamado de induzido, que vai ser o nosso corpo no seu estado neutro. Então, na eletrização por indução, teremos sempre um indutor e o induzido. O indutor é o corpo que encontra-se eletrizado e o induzido, o corpo que encontra-se no seu estado neutro. Uma observação importante também que eu deixo aqui para vocês é que o corpo neutro, quando você aproxima um corpo carregado, né, ele fica o que nós chamamos de polarizado. Então, quando você pega um corpo eletrizado e aproxima esse corpo eletrizado do corpo neutro, a tendência é que esse corpo neutro ele fique polarizado, tá? E ele é polarizado justamente pelo indutor, pela presença do indutor, que será o nosso corpo eletrizado. Tudo legal? Segundo ponto, ele fala assim, olha, como deixar um corpo eletrizado ou carregado a partir do processo de eletrização por indução. Veja, para você eletrizar um corpo a partir da indução, tá? O que você deve fazer? Basta você ligar a esse corpo um fio condutor. E o que seria esse fio condutor? O fio condutor é aquele fio que vai fazer com que os elétrons livres eles subam ou eles desçam daquele corpo. É através desse fio condutor que os elétrons podem subir da Terra para o corpo ou descer do corpo para a Terra. Então, para te tornar um corpo neutro eletrizado, tu tem que acrescentar nesse corpo, a partir da indução, um fio condutor. É esse fio condutor que vai fazer com que os elétrons subam ou que os elétrons desçam para a Terra. Tudo legal? Então veja aqui como é que vai ficar. Ó. Digamos que eu tenho dois corpos, um eletrizado positivamente e um no seu estado neutro. Observe, eu já falei isso para vocês, que as cargas positivas vão atrair as cargas negativas que estão presentes nesse corpo e vão repelir as cargas positivas que também estão presentes nesse corpo. Observa que se esse corpo estiver conectado em um fio condutor, os elétrons que estão aqui na superfície da Terra, eles podem subir. Olha aqui os elétrons subindo para o corpo. Mas por que estão subindo? Porque estão sendo atraídos pelas cargas positivas. Tá? Professor, se em vez de tu tiver um corpo positivo, eu tiver um corpo eletrizado negativamente, o que vai acontecer com as cargas elétricas que estão no corpo? Não irão mais subir, e sim descer para a superfície da Terra, tá? Porque elas serão repelidas por essas cargas negativas. Mas aqui nós temos o exemplo de um corpo eletrizado positivamente, né, atraindo os elétrons que estão aqui na superfície da Terra. Mas você falou, e eu ainda não vi esse corpo ficar eletrizado. Então vem aqui que eu vou continuar te explicando. Então eu aproximei esse corpo eletrizado positivamente do corpo neutro. Lembre-se que esse corpo neutro ele estará ligado pelo fio condutor. Essas cargas positivas
irão atrair os elétrons que estão aqui na superfície da Terra para esse corpo. E se eu chegar nesse fio condutor e cortar esse fio condutor, como é esse caso aqui, como ficará esse corpo que estava no seu estado neutro, professor? Ele ficará carregado negativamente. Mas por que ele ficará negativamente? Porque quando esses elétrons subiram para esse corpo e depois eu cortei esse fio condutor, esses elétrons não conseguiram mais migrar para a Terra. Logo, esse corpo que estava no seu estado neutro passa a ficar eletrizado e é eletrizado com cargas negativas, tá? Então, uma observação importante: no processo de eletrização por indução, os corpos ficam carregados com cargas elétricas de sinais diferentes. Tudo legal? Espero vocês na nossa próxima aula. Espero ter ajudado e até a nossa próxima aula. Um abraço.